8h16, Márcia Zaru ao vivo aqui já com a gente em nossos estúdios da Nova Brasil, Brasília. Márcia, bom dia, bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Diego, bom dia, Paulo. Bem-vindo de volta, Diego. Muito obrigado. Dessas 2 semanas fora, estudando, tendo muito contato com a língua inglesa, com jornalistas, muitas discussões frutíferas, com certeza. Com certeza, aos poucos eu vou partilhando aqui com vocês e com nossos ouvintes um bocado de conhecimento que eu acumulei nessas 2 semanas, ainda bem. Márcia, hoje vamos falar de coisa boa, de turismo, né? De turismo. Vamos falar de turismo porque o jornal The New York Times colocou Brasília entre os destinos que devem ser visitados em 2024. Essa notícia é de janeiro desse ano. O jornal selecionou 52 lugares que devem ser visitados esse ano e Brasília foi a única cidade brasileira selecionada pelo jornal. Olha aí. Eu quis falar sobre isso porque a gente teve, essa semana passada, uma notícia maravilhosa, que foi a retirada das grades em frente ao STF. Quando eu vi essa notícia lá nos Estados Unidos, só lembrei de quem? De Márcia Zaru, né? Falei, a Márcia deve estar lá, ajudando o Lula, o Pacheco, a puxar essas grades. Não, a gente já tinha falado que o Pacheco estava ouvindo a Nova Brasil, e a gente tinha feito vários apelos para que se tirassem as grades ali em frente ao Congresso Nacional. Então, o ministro Barroso deve ser ouvinte da Nova Brasil FM também, né? Com certeza. Porque ouviu os nossos clamores aqui, a nossa demanda para tirar as grades. Na verdade, a gente brinca, mas é uma demanda de muita gente, de muito tempo. Essas grades estavam ali há quase 11 anos em frente ao STF. E foi interessante que eu cheguei hoje de manhã e falei com o Davi Rodrigues, nosso técnico, nosso operador, e ele falou assim, você vai falar sobre as grades do STF hoje, né? Já me cobrou isso. Eu falei, eu vou falar sobre turismo, porque engloba as grades, porque tem 2 semanas que eu estou falando sobre essa questão da Praça dos Três Poderes, para eu não ficar muito monotemática, eu vou trazer o turismo porque tem muito a ver com essa questão da gente retomar novamente ali a Praça dos Três Poderes, aquela área central de Brasília, que é um dos nossos principais cartões postais. Então é muito bom que a gente tenha isso de volta, não só do ponto de vista do brasiliense, que se apropria, mas do ponto de vista do turista, que pode fotografar livremente ali, visitar e ver como o projeto foi concebido de fato, porque aquelas grades nunca fizeram e nunca farão parte do projeto de Brasília, né? Do plano assim urbanístico. Seja. Márcia, você e o Paulo Pimenta comentavam aqui fora do ar comigo que passaram lá esse fim de semana em frente à Praça dos Três Poderes e voltaram a ver aquela cena clássica de Brasília das pessoas tirando foto na Estátua da Justiça. Foi muito lindo, foi muito lindo. Eu passei lá ontem, domingo, e ontem, final da manhã, a praça estava bem cheia. Muita gente tirando foto ao lado da Estátua da Justiça. Tinha um guarda ali do lado. Eu até perguntei para ele, qual é o limite que a gente pode ir? Ele disse, olha, pode vir até a estátua, tirar foto, só não pode entrar no prédio, subir a rampa ali do STF e tal. Mas aqui nas redondezas, para tirar foto, pode ficar à vontade, a praça é de vocês. Foi muito legal, até a abordagem do guarda foi legal. E eu perguntei para ele, veio muita gente? Ele falou assim, olha, desde quinta-feira não para de chegar gente aqui para tirar foto ao lado da estátua. Muito bacana. Você viu também, né, Paulo? Vi, sim. Dá até um quentinho no coração, né? Quando você passa e vê. Com Depois certeza. de tanto tempo aquilo ali vazio, as pessoas do lado de fora ali, né? Do lado de dentro ali, mas protegidas pela grade, deixa a gente mais feliz de ver É um acontecendo. limite, né? Um limite ali que não deveria existir, né? E essa proximidade, quer dizer, as pessoas não estão fazendo nada demais, as pessoas só querem um registro ali do lado da estátua do Sesquiate, né? Então, é muito lindo a gente retomar, a gente ter novamente a cidade pra gente. E os turistas terem essa possibilidade também. Porque Brasília é patrimônio mundial, né? É a 3ª metrópole do Brasil, é o 3º polo gastronômico do país, sabiam disso? Olha, não Olha sabia. Então... Perdemos para São Paulo, Rio, imagino. Imagino que sim. Eu sei que somos o 3º polo gastronômico hoje. Então, a gente tem muitas possibilidades de turismo. Houve uma assinatura no fim do ano passado entre o governo local e o governo federal para um programa que é Conheça o Brasil Cívico, que é para tentar trazer professores e estudantes com condições melhores
para visitar a cidade e ter essa noção do turismo cívico, que é uma coisa que está faltando. Isso tem que sair do papel ainda, mas pelo menos é uma iniciativa que une os dois governos. E aí a gente teve uma reunião há 2 semanas do Conselho de Desenvolvimento de Turismo do DF. E a Setur está comemorando porque a arrecadação com o ISS era de 7 milhões de reais em 2018 e subiu para 35 milhões de reais em 2023. Quer dizer, um salto muito expressivo em 5 anos, que mostra que realmente o turismo está sendo incrementado na cidade. E aí eu atribuo muito também aos shows. A gente teve no ano passado shows internacionais, Brasília entrou no circuito dos shows internacionais, a gente teve apresentações fantásticas aqui no Mané Garrincha e a gente teve também um circuito muito interessante de shows nacionais. A gente teve grandes nomes e continua tendo. O Sesc promove shows, promoveu o Festival de Inverno ano passado com Zélia Duncan, Zé Cabaleiro, Fernanda Takai, Fernanda Abreu. E esse ano eu passei no fim de semana, na sexta-feira, em frente à Praça do Cruzeiro, tinha uma verdadeira multidão vendo Péricles no Sesc Mais Samba. Então, é muito, e de graça, nesse caso, até de graça para a população. Então, a gente está entrando nesse circuito, fortemente nesse circuito dos shows, e eu acho que isso também dá um fôlego para o turismo. Por favor, Paulo. Não, eu ia comentar, só que eu recebi para o show do Paul McCartney no ano passado, uma prima minha de São Luís, assim, eu jamais imaginei que eu fosse receber um parente de fora para vir ver um show em Brasília, né? Porque geralmente é o contrário, né, Paulo? A gente que vai em busca desses shows, ainda bem que a coisa tá mudando. Mas eu acho que as produtoras estão descobrindo isso também de Brasília, né? Porque aqui é tão fácil de chegar, é muito mais fácil você assistir a um show em Brasília do que em Curitiba para as outras pessoas. Então deveria ter mais shows, o estádio Mané Garrincha tá aí, né? Tem essa parceria hoje, mas tem como fazer. E como é bonito essa ocupação que também tem ali na praça, no Cruzeiro, né? Na Praça do Cruzeiro. Acho isso incrível. Desde a pandemia, quando as pessoas começaram a ficar ali no pôr do sol, mas você vê um palco montado agora, ter um show, ter um evento, eu acho que é um dos lugares mais bonitos da cidade e que tem muito espaço, né, para ser ocupado ali. E que foi apropriado, que a população se apropriou daquele local, né, para ver o pôr do sol. Tem os food trucks ali, o pessoal vai, passa o fim de tarde, faz um lanche com a família. Então é isso, eu acho que a cidade, ela tem essa vocação e a gente precisa abraçar essa vocação e aproveitar isso que a cidade oferece para gente. E aí, claro, tem essa relação direta com o fim das grades na esplanada, porque as grades intimidavam as pessoas a se apropriar do espaço. Então, é um motivo para a gente comemorar muito. A gente realmente fez campanha aqui na Nova Brasil FM. Fizemos mesmo, a Nova Brasil Brasília entrou mesmo cobrando das autoridades e a gente fica muito feliz agora e agradece às autoridades, os gestores, que tomaram essa iniciativa de tirar as grades. Muito bem. Agora... 8h24, a gente está na coluna Nossa Cidade com a Márcia Zaru. Você que está chegando agora a 97,5 FM. Estamos falando de turismo aqui na capital federal. Diego, eu ia dizer o seguinte, que a gente tem todo esse movimento para incrementar o turismo, ao mesmo tempo, a gente ainda tem um déficit muito grande nos hotéis, de ocupação dos hotéis nos fins de semana. E aí a gente fica pensando, qual é o pulo do gato, né? Como é que a gente faz? Porque vem muita gente também a Brasília para tratar de compromissos de trabalho. Vida política, Vida política, para resolver alguma coisa no Congresso Nacional, em algum dos ministérios, vem durante a semana e não estica para ficar no fim de semana. E aí a gente precisa de um investimento realmente mais consciente da cidade para tentar segurar essa pessoa e mostrar o que Brasília tem de bom, né? Então, a gente teve em 2020 o lançamento pela Secretaria de Turismo de 13 guias de rotas turísticas. Eu até fiz umas imagens para quem está acompanhando pelo YouTube dos catálogos. São pequenos catálogos, bem coloridos, bem bonitinhos. O material está disponível nas centrais de atendimento ao turista e está disponível também para download de graça pelo endereço www.turismo.df.gov.br/coleção-rotas-Brasília. O endereço é meio grande, eu vou repetir para quem quiser fazer o download desses guias de graça.
É www.turismo.df.gov.br/coleção-rotas-Brasília. E aí são 13 livrinhos que trazem rotas de arquitetura, cívica e cerrado, que são as mais comuns. Mas também tem náutica, cultura, da paz, fora dos eixos, diversão, sobre rodas, diversidade, pôr do sol, Lago Oeste e RAs. Então, tenta fazer um apanhadão. É uma coisa que dá dicas superficiais, não se aprofunda muito. Mas, para quem não é da cidade, eu acho que é um ponto de partida interessante, porque você já sabe mais ou menos o que você quer ver e você já tem ali uma ideia de roteiro do que você pode fazer na cidade. Eu vou dizer, Márcia, que às vezes serve até para quem é da cidade também, viu? Também. Eu estava vendo aqui as imagens, aparece ali o setor de embaixadas. É uma coisa que eu me lembro, eu tenho memória afetiva do meu pai com meus irmãos, minha mãe dentro do carro e a gente passeando pelo setor de embaixadas. Eu fiz isso também, muitas vezes. Na frente das embaixadas. Olha, aqui é da Rússia, aqui é de que país é esse? Eu nem sabia que esse país existia. Olha a arquitetura dessa. E ali você vai aprendendo também, vai falando com as crianças sobre aquele país. Só Brasília propicia isso, né, Paulo? Exato. E outra coisa que a Márcia falou também agora que tem aqui nos livros é o Lago Oeste, né? Eu acho que a gente precisa aproveitar mais o Lago Oeste. A gente, óbvio, tem Pirenópolis, que é maravilhoso, aqui do lado, a Chapada dos Veadeiros, mas na época do friozinho, você alugar uma casa ali no Lago Oeste, é a nossa serra daqui, né? Nossa serra. O Campos do Jordão de Brasília, então é muito gostoso. Tem muitos restaurantes bons lá, tem algumas rotas, você pode fazer a rota de algumas cachoeiras de bicicleta, explorar mesmo a região, e eu acho que é muito interessante. O turismo rural também aqui em Brasília é muito forte, né? A Bárbara Lins, do Mesa para Dois, é que pode dar milhões de dicas a esse respeito, porque ela conhece essa região aí como ninguém, né? E a gente tem muitas possibilidades diferentes de tipos de turismo diferentes. Porque quando se fala em Brasília, a gente pensa logo na arquitetura e nessa parte cívica. Mas a cidade tem muito mais a oferecer. E eu acho que está faltando que isso chegue às pessoas. E é muito bom quando a gente tem um jornal estrangeiro colocando Brasília como uma rota boa para se explorar, para visitar em 2024, porque você dá um empurrãozinho para quem está na dúvida, né? É isso aí. Agora, Márcia é a única cidade brasileira nessa lista do New York Times. A única cidade brasileira. São Polêmico 50, isso, hein? 52 cidades. Brasília está em 32º lugar nessa lista feita pelo The New York Times. Então, a gente tem que se orgulhar muito mesmo, e eu sei que o brasiliense se orgulha da cidade, mas a gente tem, eu acho que o grande desafio é conseguir passar isso para quem não é daqui. É a gente conseguir convencer as pessoas de que Brasília não é só aquela imagem que as pessoas veem na televisão, aquela coisa do centro administrativo, do poder, do Congresso Nacional, das decisões políticas. Brasília é muito maior do que isso. E essa é eu acho que é uma bandeira que a gente tem que levantar e um convencimento que a gente tem que fazer aos outros também. Aí agora a Setur está trabalhando, falando dessa questão dos vários tipos de turismo, a Setur está trabalhando na criação dos eixos temáticos de Brasília, que vão ser divididos em 6 temas. Arquitetônico e design é um tema, cívico é outro, cultural, experiências, natureza e fé. Então, eles vão desenvolver esses temas. E aí, a Secretaria de Turismo disse o seguinte: essa abordagem inovadora conecta a estrutura única da cidade com a diversidade das experiências oferecidas aos visitantes, semelhante aos eixos Monumental e Eixão, que são as principais vias da capital. Os eixos temáticos servem como caminhos para uma jornada de descoberta e imersão em Brasília. Então, achei muito interessante definir todas essas possibilidades de tipos de turismo que você pode fazer na cidade. E aí vem o grande desafio que eu acho que a Secretaria de Turismo e nós brasilienses temos, que é preparar a cidade para receber esses turistas. Porque não adianta você ter um guia muito bonitinho, colorido, com dicas, se o motorista de aplicativo não sabe te dar uma dica de um lugar, não sabe te levar para um lugar, fazer uma rota turística com você. Ou se a pessoa que chega para te atender num desses centros de atendimento ao turismo não fala inglês, por exemplo, e você tem um turista estrangeiro. Ou se você chega nesse centro e o centro está fechado.
E aí, eu até pedi para a Secretaria de Turismo me passar quais os centros de atendimento ao turista e os horários de funcionamento. Eles disseram o seguinte, que tem um CAT móvel, que é o Centro de Atendimento ao Turista, que fica na Torre de TV aos sábados, domingos e feriados, das 9 às 17. No aeroporto, tem um que funciona de segunda a sexta, das 7 à 1 da tarde, e de 16 às 22, e sábados e domingos de 8 às 18. Na rodoviária tem um, na 308 Sul tem outro, e na Casa de Chá da Praça dos Três Poderes, que a gente falou aqui várias vezes da questão da Casa de Chá, segunda, quarta e sexta, de 8 às 18, terças e quintas, de 8 às 14 e, atenção, sábados, domingos e feriados, fechado. Olha isso. Olha aí. Eu tenho uma novidade que eu não posso dar ainda ela totalmente, porque ainda está nos finalmente ali. Mas em breve a gente vai trazer aqui uma novidade sobre a Casa do Chá lá na Praça dos Três Poderes. A gente precisa muito de uma novidade boa para essa Casa do Chá. Temos uma parceria que tá para sair aí, uma entidade junto com o GDF, junto com o governo federal também está apoiando. Vamos ver se vai dar certo. Em breve, eu não posso falar ainda, você continua acompanhando a gente aqui. A gente vai acompanhar com atenção, Diego, porque a gente estava inclusive falando, semana passada a gente conversava sobre isso, estava conversando com o Paulo e com a Ariane, que a gente às vezes chega ali na Praça dos Três Poderes, você quer sentar, tomar um café, tomar uma água, você não tem o que fazer. Claro, você tem os ambulantes ali, ontem estava cheio de ambulante, mas você não tem um espaço para descansar um pouquinho, para sentar, para fazer uma hora, uma coisa mais aprazível, que te convide, né, àquele programa, a curtir aquele programa. Então, a gente precisa realmente de uma reativação da Casa de Chá, a gente estava falando disso semana passada, e volto a falar disso esse ano, agora essa semana, porque esse ano a gente espera que tenha muita coisa boa ali, com a reforma da praça, que de fato as pedras portuguesas estão muito desgastadas, tem vários lugares que estão sem já as pedras portuguesas ali, então a gente tem muita coisa para fazer. Mas eu acho que o importante, você estava falando antes da gente começar a coluna, que é importante a gente propor soluções, né? Não só apontar os problemas, mas propor soluções. Sim. E eu acho que o brasiliense tem que se imbuir desse espírito também de vender a cidade do ponto de vista turístico, ser uma pessoa muito gentil com os turistas e ter informações para dar sobre a cidade, especialmente se você trabalha em alguma área que você vai ter esse contato com o turista. E, Márcia, eu acho também que uma coisa que falta aqui em Brasília, e você pode falar muito melhor do que eu, até pelo seu conhecimento sobre a cidade, é que falta um pouco de investimento no transporte público. Mas eu não estou falando que liga as regiões. Eu digo, se houvesse um transporte público que fizesse só a esplanada, que saísse ali da Praça dos Três Poderes, fosse até a Catedral Rainha da Paz e fizesse só esse circuito para levar os turistas, já seria de bem válido, assim, com né? certeza Você está ali no absoluta. Memorial JK, você vai para o Memorial dos Povos Indígenas, mas daí para você descer até a Torre de TV é muito longe. E você não Isso tem um impossibilita café as no meio do pessoas. caminho para parar. Você está na catedral. Não tem e vai lixeira no meio do da caminho. catedral ao STF já é um longo caminho. Se tem um circular que faz só isso daí de graça para as pessoas, que fosse no fim de semana, sabe? isso aí, eu Paulo, concordo boa. totalmente com você. Já fizeram, no passado, muito passado, já teve uma jardineira, aquele ônibusinho aberto que fazia esse circuito. Não foi para frente, ficou muito pouco tempo rodando, fazendo o circuito. Depois teve esse ônibus de 2 andares, que eu cheguei a fazer o passeio, mas você pagava, não era gratuito, mas tudo bem, mesmo que você tenha um transporte ou uma maneira de fazer esse circuito, mesmo que você pague, é uma opção que o turista tem. E hoje ele não tem, né? Essa opção. Então, eu acho que fica também isso como possibilidade para a gente incrementar o turismo. E aquela história que você falou dos QR Codes, eu achei fantástica. Também fica como dica para a Secretaria de Turismo. Qual é colocar essa? Essa o eu QR perdi. Code. Foi semana passada. Colocar o QR Code nos monumentos, dizendo o que é aquilo, falando um pouquinho da história daquilo. Pois isso é o básico, hein, gente? Hoje Não em dia, Aí, Secretaria excelente de Turismo, ideia. vamos sentar aqui com a Nova Brasil, Muito tem mais bom. uma cadeira aqui, vamos conversar. Não, e o Vamos secretário conversar. é queridíssimo, tá animado, o secretário Cristiano Araújo, meu conterrâneo, piauiense, já esteve aqui na rádio algumas vezes. Secretário, vamos em frente, conte com a gente aqui também, eu tenho certeza
que a gente tem muito a fazer juntos aqui pela nossa cidade, pelo turismo de Brasília, né, Márcia? A gente já tem a Rota do Rock, né, que foi inaugurada com pontos emblemáticos nessa questão das bandas da década de 80. Foi inaugurado na Torre de TV com Felipe Seabra, da Plebe Rude, e a ideia é que tenha realmente essa informação e tenha um QR Code, como o Paulo falou, dando a informação ali, o que rolou na Torre de TV, o que tinha ali na 111, 112 Sul, em frente ao Foods. Foi a primeira apresentação do aborto elétrico. A ciclovia do Lago Norte, que reunia o rock na ciclovia e que assim, bom, fez com que muitas dessas bandas pudessem se apresentar, pudessem ter um espaço e bombassem na cidade. Então, esse tipo de informação é muito importante. Se você, ouvinte da Nova Brasil FM, tem alguma dica, mande pra gente. E o seu Instagram, por favor, Márcia? Meu Instagram, @Márcia Zaruro, o Instagram da Nova Brasil, @Nova Brasil Brasília. Legal. Então, eu tô sempre compartilhando toda semana o conteúdo da coluna lá. Entre, interaja, dê sugestões, que a gente leva essas sugestões para a Secretaria de Turismo também. Né? É isso aí. 8h37, olha o nosso tempo estourando aqui, a gente falando de Brasília ad eterno, porque o tema de fato é apaixonante, é cativante. Márcia Zaruro, por hoje, muito obrigado. Até segunda que vem. Gente, eu que agradeço. Uma ótima semana, mesmo que ela seja difícil, que seja maravilhosa. E carnavalesca. Muito bem. Obrigado, Márcia.